Claude Ivan Goellner, graduado em agronomia pela Universidade de Passo Fundo em 1980, especialização em toxicologia pela PUC-RS, especialização em toxicologia de produtos fitossanitários pela Universidade de Viçosa, mestre em fitossanidade pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 87, doutorado em toxicologia pela Universidade de León, na Espanha. Foi professor titular do curso de Agronomia e Engenharia Ambiental da Universidade de Passo Fundo, nas disciplinas de Toxicologia e Ecotoxicologia, Toxicologia e Saúde Pública, Toxicologia Ambiental, tendo sido responsável pelo projeto de criação do curso de Engenharia Ambiental da Universidade de Passo Fundo. Foi professor de Toxicologia nos cursos de Farmácia da Unicruz e Medicina Veterinária da UPF, consultor na área de Toxicologia de várias empresas, Senar. Já ministrou centenas de palestras e treinamentos na área no Brasil e no exterior. Sua palestra de hoje será Efeitos à Saúde e Comportamento Ambiental. Na qual se obtém o valor máximo de resíduo que pode estar presente num alimento decorrente da boa aplicação, e que isso nada mais é do que um parâmetro agronômico na qual, uma vez você encontrando uma determinada amostra de alimento sendo analisada num laboratório competente para tal finalidade, que você tenha, por exemplo, na soja um resíduo, um fungicida, que a gente costuma dizer está acima do limite máximo de resíduo, isso significa tão somente que aquela quantidade de produto encontrado naquela soja se deveu a uma má prática agrícola. O produtor errou ou na dose, ou no momento da aplicação, ou não observou o intervalo de segurança. Não implica e não deve ser usado no ponto de vista de risco à saúde do consumidor daquele produto ou do produto derivado dessa soja. Para isso existe um outro procedimento, né? Então o primeiro erro foi isso, na divulgação de um percentual de amostras que apresentavam resíduo, sendo que esse resíduo não significava risco à saúde. Então, induzindo a sociedade a uma percepção errada de risco. Uma sociedade que não tem condições de interpretar informações complexas e muito menos deturpadas, como esta, né? O segundo aspecto, então, é a avaliação de risco. Isso foi questionado junto à Anvisa, e houve uma pressão muito grande, e a Anvisa nunca tinha feito a avaliação de risco como deveria ser, como se faz nos Estados Unidos, no Canadá e nos outros países. De tal maneira que esse programa chamado Programa de Análise de Resíduos em Alimentos, que é um programa oficial, e não temos nada contra o monitoramento, deve ser feito, como sempre, que monitora mais de 27 hortaliças e frutos e algumas culturas em 17 estados brasileiros, começou em 2001 e continua até hoje, feita as análises por laboratórios oficiais. Quando a Anvisa fez a análise de risco, efetivamente todo esse período que compreendeu mais de 25 mil amostras diferentes e com mais de 285 moléculas ou produtos técnicos diferentes, não estou falando de produto comercial, mas produtos técnicos, né? Porque hoje nós temos um método de análise no laboratório de cromatografia que você, de uma mesma amostra, você extrai e analisa ao mesmo tempo de centenas de moléculas diferentes, né? E isso está tudo ok no que a Anvisa faz, dentro dos padrões internacionais. A Anvisa fez, na avaliação de risco, existe o risco dietário agudo, que é aquele risco do cidadão comer, por exemplo, uma grande quantidade de alimento num dia, por exemplo, 10, 20 melancia, e ingerir com a contaminação dessa melancia uma quantidade que possa causar uma intoxicação ali para o hospital. Isso não significa que ele vai morrer, causar uma intoxicação. E o risco dietário crônico, que é aquele risco de você ingerir uma quantidade diária, considerando, por exemplo, que você coma melancia todo dia durante toda a tua vida, uma quantidade minimamente pequena de produto, mas que ao longo do tempo, numa exposição prolongada, possa lhe causar um problema de saúde. São duas formas que é feito. A Anvisa fez agora, em 2015, a avaliação de risco dietário agudo, que é aquela, como eu falei, que considera uma pressuposição de uma grande ingestão. Por exemplo, que você consoma 20, 30, 40 quilos de tomate de uma vez só num dia. E nessa avaliação, isso coisa não vai acontecer. Primeiro, não se come nem tomate todo dia, né? Você come tomate todo dia, durante toda a sua vida. Mas é feito assim por uma questão de criar um cenário que favoreça a possibilidade de intoxicação. É um fator de segurança extra que se tem na metodologia. E essa avaliação de risco dietário foi divulgada pela Anvisa, os relatórios oficiais,
deu 1,1%, diferente dos dados. 1,1%, se tu comparar, eu tenho esses dados, com os Estados Unidos, Canadá e Europa, nós temos a dieta de frutas e hortaliças menos contaminada do mundo. No entanto, vinha se divulgando. O que se divulgando um órgão de saúde dizendo que com essa divulgação, que era errada, estava se protegendo a saúde do consumidor. Pelo contrário, essa comunicação de risco errada, com viés ideológico, estava prejudicando a saúde do brasileiro. Por quê? Por que isso eu digo? Porque, de acordo com as pesquisas internacionais todas e com a própria Organização Mundial de Saúde, uma ingesta de torno de 300 gramas diária de fruta e hortaliça previne em grande quantidade a ocorrência de doenças cardiovasculares e de câncer. Ou seja, as duas principais doenças em morbilidade e mortalidade hoje no mundo e no Brasil. O brasileiro já não come 300 gramas de fruta e hortaliça por dia, ou seja, está abaixo do recomendado. Com essa questão de estar tudo contaminada, estaria diminuindo menos. Para vocês verem como uma comunicação de risco errada, propositadamente feita por viés ideológico, na verdade, com um mote de defesa da saúde, estava, na verdade, prejudicando a saúde do nosso consumidor. Muito importante essa informação, muito interessante mesmo. Isto é algo que o pessoal precisa compreender, porque transforma totalmente o que se tem hoje com relação a essas hortaliças e uma preocupação geral do público, né? Muito interessante. Vamos à próxima pergunta. Existe alguma relação comprovada entre a exposição a produtos fitossanitários com o câncer? Essa é uma paranoia também que se vive, né? E se vê pessoas dando opinião. Olha, falar em câncer e falar de uma provável relação entre câncer e exposição a produto sanitário é algo, dar opinião sobre isso é algo de uma tamanha irresponsabilidade, porque câncer, como a gente fala, primeiro, é uma doença complexa, ou seja, não é nenhuma doença. Quando a gente fala em câncer, a gente está falando, na verdade, de mais de 100 diferentes tipos de cânceres, clinicamente, com evolução fisiopatológica diferente, protocolo de tratamento diferenciado. E muito menos relacionar isso com exposição. Eu falava lá, quando você me perguntaste da questão da avaliação de segurança, que para os produtos fitossanitários existem os ensaios de avaliação de carcinogenicidade. Não há possibilidade nenhuma de um produto de ser concedido registro ao produto se houver possibilidade concreta de risco que esse produto, nas condições de uso, possa causar um risco significativo de câncer, que é considerado em toxicologia um risco significativo, um risco superior a 1 para 1 milhão. Risco, é bom destacar, é um conceito probabilístico, né? É que nem jogar cara e coroa, né? Mas, por exemplo, o risco de 1 para 1 milhão é muito menor do que eu morrer atropelado atravessando a rua aqui na frente do estúdio, que é de 1 para 10 mil. Né? Então, os ensaios são feitos, não há possibilidade de uma molécula entrar no mercado com esse potencial. Se nós analisarmos hoje, né, a situação da incidência do câncer no mundo e no Brasil, eu quero destacar, por exemplo, que no Brasil, excetuando-se o câncer de pele, que todos sabem que se deve à exposição à radiação solar, que é o que mais incide, mais mata, nós temos, no caso do homem, os principais são câncer de próstata, câncer do aparelho respiratório, câncer do sistema digestivo, aí pegando esôfago, estômago, intestino, cólon e reto, né? Estão relacionados, todos eles, os fatores de risco são conhecidos: histórico familiar, obesidade, sedentarismo, tabagismo no caso do aparelho respiratório, etilismo no caso do câncer do sistema digestivo, né? Na mulher, câncer de mama, câncer de colo de útero, câncer de colo e reto, sistema digestivo, e câncer do aparelho respiratório. Mas é importante destacar o seguinte: o câncer é uma doença que nos acompanha do nascimento à morte. Todos nós, quando nascemos, trazemos o gene do câncer.
chamado oncogene, em todas as nossas células. E nós não vivemos sem esse gene, porque esse gene, numa condição normal, ele é o responsável, por exemplo, lá na fecundação do óvulo, ele foi responsável, esses genes, são vários genes do câncer, muitos já são conhecidos, pela formação dos nossos diferentes órgãos. Quer dizer, numa condição normal, ele é importante e vital para nós. Qualquer fator que venha a causar um desequilíbrio nesse gene, esse gene passa a trabalhar no sentido da morte, comandando a transformação de uma célula normal numa célula que a gente chama célula neoplásica, ou seja, uma célula que vai originar o câncer, e o câncer trabalha no sentido da morte, de levar à morte a pessoa. Então nós temos que o principal fator causador de câncer é a alimentação. Isso está extremamente estudado, mas não é a contaminação do alimento, são os próprios alimentos. Assim, nos alimentos nós temos, além das substâncias nutritivas, nós temos substâncias que podem nos causar câncer. Por exemplo, o café. O café tem uma substância chamada ácido caféico, que é potencialmente cancerígeno ao homem. O vinho, a cerveja, o queijo, as nitrosaminas, as uretanas no vinho, nas bebidas destiladas, né? Hortaliças, algumas hortaliças, substâncias. Até né? o próprio ar, né? Sim, próprio ar também tem. Exatamente. Na água de beber e tal. Então, nós não podemos entrar nessa paranoia. Como eu falei, esses principais tipos de câncer, né? Nós temos, então, os fatores conhecidos, não existe nenhuma relação com câncer químico. Pelo contrário, no mundo todo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, de todos os cânceres que ocorrem e que matam em torno de 7 milhões de pessoas por ano, a maior parte em países pobres, 2% se atribui a substâncias químicas em geral. Não produtos sanitários, substâncias químicas em geral. Disso aí, produtos sanitários, hoje, nós não temos nenhum que seja relacionado com aí entra medicamentos, entra, enfim, vários outros. Medicamentos, substâncias naturais, por exemplo. Você tem uma ideia de que natural é seguro. A maior parte dos venenos, e os venenos mais tóxicos conhecidos ao homem, são substâncias naturais. Isso é uma ideia totalmente errada que o cidadão comum tem. E a gente tem que mostrar isso aí também. Bem, o glifosato é um herbicida extremamente utilizado no mundo, o mais utilizado de todos os produtos sanitários, né? Surgiu na década de 60, no século passado, e extremamente estudado do ponto de vista de segurança e meio ambiente. Considera os produtos mais seguros ao homem e ao meio ambiente. Mas, no entanto, é o grande bode expiatório dos ecologistas, entre aspas, porque de ecologista não tem nada, né? Você ficar levantando a bandeira do Brasil não quer dizer que seja ecologista, porque a ecologia é uma ciência também, tem que ser tratado com seriedade, com conhecimento técnico, científico, baseado em experimentação, e não em opinião, em achismo, né? Em ideologia. O glifosato, como eu disse, é um dos produtos mais estudados. Recentemente teve todo o processo de avaliação ambiental e toxicológica reconduzido à luz de novas metodologias. E aí surgiu uma notícia em 2015, um processo de reavaliação feito na França pelo Instituto Agência Internacional do Câncer, né, que fica na cidade de Lyon, na França, que é um dos organismos internacionais que trabalha com a área de carcinogênese, de que, baseado uma reavaliação, foi baseada em alguns ensaios na reavaliação, não que não tenham sido feito antes, com rato, um ensaio em rato e um em camundongo, um dos vários feitos em rato e um dos vários feitos em camundongo, houve um aumento na população exposta ao produto de um câncer chamado linfoma não Hodgkin, que é um câncer do sistema hematopoético. Esses estudos não foram confirmados a posteriori, de modo que os dados de carcinogenicidade em rato e camundongo foram julgados pelo próprio IRC como insuficientes. E nesse processo de avaliação do risco também se considera estudos de exposições expostas, já que o produto vem sendo usado há mais de 50 anos. Os chamados estudos epidemiológicos, que também não foram de evidência científica suficiente. Porque essa avaliação de risco, ela se baseia, para você classificar um produto, se é carcinogênico ou não, e a classificação é feita em 5 grupos, no peso e na qualidade da informação científica. Então, obviamente que essa informação foi pega por esses setores no mundo todo que o trabalho em cima do produto sanitário como problema, e foi trabalhada e divulgada nas redes sociais, e as pessoas
não filtram, não vão buscar a origem e propagam isso, né? Constituindo as famosas fake news, né? E também não tem capacidade científica de interpretar uma informação, um trabalho de carcinogênese e entender isso aí. Mesmo aqueles com curso superior. Tá? Então aí houve essa informação. Primeiro dizer que o fato de num ensaio um produto mostrar numa determinada dose que causou câncer, por exemplo, em rato camundongo, não quer dizer que vai ser o homem. Porque existe uma diferença de milhares a milhões de vezes entre rato camundongo ao homem. Então a avaliação toxicológica não é avaliação de risco. Ela nos dá uma ideia. Tanto que a sacarina também no ensaio rato camundongo mostrou que é carcinogênica. Mas, numa dose elevadíssima, que equivaleria a você comer sacarina 80 quilos por dia. Você morre entupido de sacarina antes de morrer de câncer. Tanto que ela é usada hoje como um adoçante artificial. No caso do glifosato é a mesma coisa. Então, nessa avaliação de risco, o glifosato foi colocado no grupo lá, por exemplo, o mesmo grupo que está o café, que está a aloe vera, que é a babosa, que é usada em shampoo, que é usada em alimentos, por exemplo, espessante de iogurtes. E cremes para bebês também. Cremes para bebês, está lá o talco, que é usado em bebês. Né? Então, não podemos ter essa paranoia. E a própria Organização Mundial de Saúde, no ano passado, divulgou uma nota mostrando que não há risco de carcinogênese. Eu me lembro aqui de um estudo feito nos Estados Unidos com 57 mil aplicadores de glifosato, aplicaram a vida toda glifosato, avaliando 17 tipos diferentes de câncer, os mais importantes, e que mostrou que não houve nenhuma incidência significativa diferente daqueles que nunca, nem sequer pegaram uma embalagem de glifosato. E aí, voltando às estatísticas de câncer, se tu pegar as estatísticas de câncer no Brasil, tu vai ver que a grande maioria dos cânceres está diminuindo. Enquanto os agroquímicos estão aumentando. E nós tivemos um incremento no uso dos agroquímicos. Eles mesmos dizem, porque subiu 190%. Se houvesse essa relação, nós teríamos uma epidemia de câncer. E como se apresenta o contexto das intoxicações com produtos fitossanitários no Brasil? Eu respondi em parte essa pergunta, mas acho que... Bem, intoxicações agudas, né? Não são crônicas, né? As estatísticas oficiais do Ministério da Saúde, que são levantadas por 39 centros de informação toxicológica que são conectados aos hospitais que recebem os pacientes, e não só intoxicados com produtos sanitários, mas com animais peçonhentos, com produtos industriais, com produtos domissanitários, com medicamentos, né? Com produtos veterinários. Por exemplo, tem os dados de um estudo que eu fiz, foi de 1983 até 2016. Volume de intoxicações ano a ano, né? Eu posso afirmar tranquilamente, com base nesses dados, por exemplo, medicamentos é o grande campeão. Nesse período, por exemplo, os dados exatos, eu não tenho, mas em torno de 460 mil casos, num período aí, de 83 a 2016, isso dá mais de 20 anos, 30 anos, 30 e poucos, 33, 34 anos. Os produtos fitossanitários dão em torno de 99 mil casos nesse período. Né? Por exemplo, produtos domissanitários, que são os produtos usados nas residências para higiene, dedetização. Água sanitária. Sabão em pó. Volume muito maior que os produtos sanitários. Tá? Observando então, nós temos que separar a intoxicação do sujeito, aquela ocupacional que a gente chama de quem está aplicando, das demais intoxicações. E aí eu tenho um dado estarrecedor. Nos últimos 20 e poucos anos, o percentual de intoxicações por tentativa deliberada de suicídio tem aumentado, chegando a 51% em 2013 e a quase 50% do volume total de intoxicações com produtos fitossanitários por tentativa deliberada de suicídio. Enquanto que as intoxicações ocupacionais de quem aplica, que é em torno de 29%, vem caído gradativamente, chegando a menos de 11% em 2013, está em torno de hoje de 18% a 20%. Então, por um lado, as intoxicações ocupacionais estão diminuindo por quê? Pela segurança dos produtos, que é maior, pelo grande avanço no uso adequado dos produtos em função da capacitação dos produtores, do treinamento oferecido por cooperativa, pelas revendas, pelo Senar, por exemplo, né, nos diferentes estados, demonstra então que o produtor tem usado bem esses produtos. A evolução dos equipamentos de aplicação, veja, hoje nós temos pulverizadores autopropelidos, cabinados, não há exposição nenhuma do aplicador. Por outro lado,
o aumento na tentativa de suicídio, que não tem nada a ver com a produção agrícola. Não é o produtor brasileiro que vai pagar esse ônus, é uma questão de saúde pública. Por que estão usando o produto sanitário na tentativa de suicídio? Quais são as causas que levam a pessoa a suicídio? São várias e complexas, não vou entrar nesse tema, apesar de estudar muito, mas não vou entrar. Mas o que faz isso? Primeiro é essa onda toda que produto sanitário é um veneno, causa câncer e tal. Então as pessoas ficam vendo, e o suicídio é uma questão muito complexa. Por exemplo, nos Estados Unidos, se alguém tenta suicídio, vai usar arma de fogo. É até cultural. Na Europa, as estatísticas mostram que é enforcamento, que é se jogar na frente de um trem, de uma ponte e tal. Nos países pobres agrícolas, de tamanho essa onda contra o produto sanitário, mais de 60%, são estatísticas oficiais e da OMS, por exemplo, mostram que é o uso de produtos fitossanitários. E as estatísticas brasileiras mostram isso. E digo mais, as próprias estatísticas brasileiras mostram quem são as pessoas que estão tentando tomar produto fitossanitário para tirar a sua vida. São donas de casa e estudantes. Né? E se fala muito em óbito. Para ter uma ideia, nesse período que eu estudei, foram 48 óbitos de pessoas que estavam em condições de uso agrícola do produto, contra quase 3.000 óbitos de pessoas que tentaram o suicídio. Então, aquela história de que a cada 1 minuto no Brasil um agricultor se intoxica, não sei quem tirou de maneira irresponsável diz isso. Porque senão hoje não teríamos nem produtores, né? Na verdade, o volume de intoxicações com produtos fitossanitários nunca foi alto, nunca foi um problema sério, né? E vem diminuindo gradativamente. E muito menos o óbito. Obviamente que uma vida não tem valor. Mas comparativamente, por exemplo, o que se morre por bala perdida no Brasil hoje? São dezenas de milhares, tem exatamente, mas em torno de 60, 80 mil. O que se morre em função de acidente de trânsito, o que se morre pelas drogas, né, psicossomáticas, drogas sociais. Então, do ponto de vista de saúde pública, o foco tem que ser nisso, né, na segurança, na educação, né, e não se trabalhar como muitas vezes o próprio Ministério do Trabalho fala de forma exagerada que o problema da intoxicação é um problema seríssimo. Não é. Não é. Existe alguns... E a intoxicação, de um modo geral, mesmo sendo tão pequena, ainda é com o produtor ou com o aplicador que está utilizando. E casos em função de se alimentar, praticamente não existe. Não se tem conhecimento, até porque nós já abordamos isso, né? A nossa contaminação é extremamente baixa. No entanto, é o produtor rural e o seu trabalhador rural é que está com acesso a isso, e do jeito que a mídia coloca, parece que ele está envenenando a população. Não, e existe destacar toda essa campanha contra o agronegócio, onde do dia para a noite há uma criminalização do produtor, seja do produtor de grãos, do produtor de café, de algodão, o pequeno produtor de hortaliça, ou de frutas, há uma criminalização. O produtor virou um criminoso que produz alimentos contaminados, contamina o meio ambiente, está matando as pessoas, causando câncer nas pessoas. Isso é inaceitável e irresponsável. E isso é proposital. Isso tem um viés ideológico muito grande. O objetivo é atacar o agronegócio, né? Prejudicar o Brasil, tá? Prejudicar a população, porque essa população vai morrer de fome, porque a maior parte não tem poder aquisitivo para comprar, tentando defender um sistema que vendem como mais seguro e mais saudável, que na verdade todas as pesquisas e os dados dos organismos internacionais mostram que não é, pelo contrário, do ponto de segurança até mais perigoso. Né? Não que eu seja contra a produção orgânica, mas a produção orgânica é uma falácia, é uma grande falácia. A única coisa que cientificamente se sabe dos produtos orgânicos é que não são nutricionalmente melhores, não são mais seguros e que são muito mais caros. Né? Tu vai no Bourbon hoje, como eu vi fim de semana, uma cebola orgânica, 3 cebolas, R$15 o quilo. Vai te transferir um gosto mais agradável ao alimento? Não, não vai. Só vai pagar mais caro. É mais segura? Não. Os dados mostram que não. Vai comprar 1 quilo de açúcar orgânica, pagar R$5,70 o quilo, contra R$1,80 ou R$1,90 do outro? Vai usar menos açúcar para adoçar? Teria que usar muito menos para compensar o preço? Não. É mais seguro? Não. Até porque na produção orgânica de açúcar, por exemplo, não se faz a capina química, que é a dessecação química, e a colheita mecanizada. Continua se botando fogo, que inclusive em São Paulo é proibido, né? E esse fogo gera uma fuligem, gera um carvão que contamina os cortadores de cana e que, de acordo com os dados de pesquisa do Instituto Tecnológico de Alimentos, esse carvão produz substâncias cancerígenas que estão no melado, estão no açúcar,
estão no caldo de cana, e então é um produto natural, entre aspas, com substâncias cancerígenas. Naturalmente mais perigoso. Naturalmente mais perigoso. Do ponto de vista ambiental, como se comportam esses produtos? Existe contaminação do ambiente, que também é uma dúvida que às vezes o pessoal tem com relação a isso? Uma das características hoje dos produtos que nós usamos no Brasil é que, além de serem extremamente estudados quanto à periculosidade ambiental, os produtos de hoje são produtos que têm uma degradação muito rápida no ambiente, no solo, na água, na atmosfera. Degradação química ou pelos micro-organismos do solo, ou fotoquímica pela radiação solar. Lembrar que o Brasil é um país tropical que tem muito mais dias de sol por ano que qualquer país do hemisfério norte, muito mais horas de sol, com muito mais sol intenso. Então, por exemplo, a degradação fotoquímica é muito mais rápida aqui, assim como por questões de umidade, temperatura e os tipos de solos que nós temos, a degradação química e microbiológica, biológica também é muito mais rápida. Outro aspecto dos produtos de hoje é que eles não são bioacumulados, não se acumulam na cadeia alimentar, como aconteceu com o DDT. Hoje não temos produtos que se bioacumulam. Pelas suas características, são degradados rapidamente e não sofrem acumulação no organismo. Também eles, pelas características de não serem voláteis, muito pouco voláteis na sua totalidade, é difícil um transporte ambiental desse produto que possa levar a uma contaminação de áreas não agrícolas, de água e assim por diante. A não ser quando ocorrer uma aplicação inadequada, como nós vimos na grande maioria hoje isso não acontece. Então, do ponto de vista ambiental, também se pregou um holocausto químico. Se fala muito de forma responsável, sem se mostrar dado científico, que o ambiente está contaminado. Quando se mostra, é o contrário. Eu estava dando uma palestra lá em Mato Grosso, mostrando dados de contaminação de solo e de água. E se houver contaminação do ambiente, o maior indicador, o indicador mais fácil é a água. Vai aparecer na água. E eu mostrava dados aqui do Rio Grande do Sul, oficiais, de monitoramento de mais de 60 moléculas diferentes de produtos em água, comparativamente aos valores máximos permitidos, estabelecidos pela legislação brasileira dentro de um Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água quanto a produtos fitossanitários, em que nas nossas 25 bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul, num volume de 2.940 amostras analisadas para dezenas de produtos diferentes, nós tivemos 5 amostras só que apresentaram resíduo acima do valor máximo permitido. 2 de glifosato, 2 de atrazina e 1 de simazina. Ou seja, eu fiz esse estudo e sistematizei esses dados e dei números, porque, como eu disse, a matemática não mente. Então, o índice de contaminação médio foi 0,33%. Esse é o índice de contaminação médio da água de beber, monitorado, dados oficiais, no Rio Grande do Sul, da própria Vigilância Sanitária. Se eu comparei com dados de contaminação de água, por exemplo, Estados Unidos e Europa, nós temos a água menos contaminada do mundo. Peguei dados, como eu fui dar um curso lá para o pessoal da aviação agrícola no Mato Grosso, peguei dados oficiais do Mato Grosso, que esse programa é feito em vários estados. O índice foi menor ainda. E Mato Grosso hoje é um dos estados que mais, se não está entre o primeiro ou segundo estado no Brasil que mais consome produtos sanitários. São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, que são os de produção agrícola. De produção agrícola. E uma região lá que foi analisada, Primavera do Leste, Tangará, aquela região Rondonópolis, que é um grande produtor, os 5 principais municípios produtores, maiores produtores de grãos de soja, por exemplo, são dessa região. Né? Então, quer dizer, quando se fala que a água está toda contaminada, eu debato com esse pessoal, Ministério Público, eles falam isso e não mostram. Eles não têm dados, é tudo opinião, é tudo parte de um processo ideológico de convencimento, né? Ou seja, inverdade, né? Uma inverdade dita 1 ou 2 vezes não contestada, vira um paradigma. E quando eu contesto e mostro os dados, os argumentos deles não têm argumentos, os argumentos caem, como um castelo construído com cartas de baralho. Não? E nós não podemos mais permitir isso. O agronegócio é muito sério, tem que se organizar, e aí eu parabenizo a iniciativa de vocês, fantástica, né? Primeiro, informar corretamente a sociedade. Informar que esse agronegócio é o grande gerador de empregos. 37% do emprego no Brasil é o agronegócio. É que está produzindo alimentos para o Brasil, exportando, gerando divisas e que vai alimentar o mundo de acordo com a FAO. Né?
e que esse agronegócio é responsável, até porque o produtor, ele come o mesmo alimento que ele produz, ele também come. O produtor de pêssego não produz 2 pêssegos, um para ele e outro para venda. O produtor de alface é a mesma coisa. O produtor de soja, ele come o mesmo frango, o mesmo porco, engordado com o mesmo farelo de soja que nós comemos. Vamos começar a nos dar conta disso aí. Isso que é importante destacar. Professor, foram dados muito esclarecedores, muito bom para o nosso congresso, muito bom para quem vai assistir ele, né? É importante que discutimos isso e espero em outra oportunidade discutirmos ainda mais, termos mais informações. Muito obrigado por sua presença e foi muito esclarecedora essa palestra. Eu que agradeço e me coloco à disposição a outra oportunidade, se for necessário. Perfeito. Vão surgir outras oportunidades, professor. Obrigado.